Olá, o meu nome é Milena. Nós estamos aqui com as psicólogas Maria Célia, Débora e Evelyn. Nós estamos representando os espaços Psicobi e Espaço Psimoca e nós abordaremos o tema medo e ansiedade. O que seria medo e ansiedade em relação a tudo que nós estamos vivendo atualmente? Bom, nós sabemos que o medo ele faz parte da natureza humana e é uma reação de fuga para manter a integridade física. Então, ela até é saudável para autopreservação. É normal ter medo, principalmente numa situação como essa. O medo, inclusive, ele serve como... Ele nos protege, né? Ele nos protege porque se eu tenho medo, eu vou me preservar, eu vou me cuidar, né? Inclusive, o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Se as pessoas têm medo, elas vão... Porque tem duas coisas importantes agora que está acontecendo. Tem a responsabilidade, que faz parte da consciência, né? Se eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade diante das minhas ações. Se a pessoa não tem nem consciência e nem responsabilidade, ela precisa pelo menos ter medo, né? O medo que é natural, que é biológico, que é inerente, né? Que já vem para proteger o indivíduo, a criança, por exemplo, né? Ela enfiou o dedo na tomada, ele dá choque, ela vai ficar com medo, ela não vai pôr mais lá, né? Eu não sei nem se isso serve muito como exemplo no momento para dizer o que é medo, mas não me ocorre agora, nesse momento, um outro exemplo, né? Mas por que eu estou falando disso, do medo? Porque a gente percebe que as pessoas ainda não têm uma consciência do que significa esse vírus, né? Elas ainda não perceberam que ele é letal, que ele é perigoso, né? E se elas não terem medo, elas não vão se preservar, porque elas vão sair na rua, né, acreditando que nada vai acontecer com elas, né? Com essa coisa talvez muito primária, né? Essa coisa do super-herói, do super-homem, né? Da criança que bota a sua fantasia do super-homem, voa, né? Sai pela janela e sai voando, porque acha que nada vai acontecer com ela. Vai acontecer sim, você tem que ter medo, né? Se você não tem responsabilidade, se você não consegue perceber a dimensão de tudo isso que nós estamos vivendo, né, no momento, nesse contexto atual, você precisa ter medo, pelo menos, para preservar a sua vida, né? E aí a gente está falando de quê? De medo, de ansiedade, de negação. Então, tem duas coisas aí para a gente discutir. O que é medo, o que é ansiedade, o que é negação, né? A negação dessa situação, ela tem também um contexto muito interessante. Porque às vezes eu vejo as pessoas na rua, né? Eu vejo as pessoas andando, eu vejo idosos, né? Principalmente, que são as pessoas, né, vulneráveis, né? Que são os que mais precisam se proteger. E às vezes eles estão ali, os grupos, no bar ali, desceu do prédio, embaixo tem um bar, e eles estão lá tomando a cervejinha, batendo um papo, jogando as biribas deles, e não percebem o risco que eles estão correndo. Ou, às vezes, jovens mesmo, né? Aí a gente fica perguntando, é a negação da realidade, é esse sentimento de super-herói, de superpoderoso, ou tem mais coisa aí? Pode ter, né? Não esquece também que a gente está falando que, às vezes, pode ter um movimento inconsciente, né? Até mesmo, né, uma questão, assim, de suicida, né? Pode ser, né? O suicídio não é só botar uma arma na minha cabeça e dar um tiro. É dirigir em alta velocidade, é dirigir bêbado, é saber que tem esse vírus que é letal por aí e eu sair na rua, né? Então, se eu acontecer de repente isso me contaminar e eu morrer, tá, era uma situação, né, que ok, né? Mas eu acho que é legal ficar atento, né? É legal perceber isso, né? O que é a negação da realidade. Então, por que a gente está falando da negação? Para que as pessoas que têm mais consciência, para que as pessoas que percebam que o outro está se arriscando, está botando a vida em risco, está negando, falar, olha,
Não é por aí, presta atenção, né? Se você identificou no seu colega, no seu amigo, que ele está se sentindo muito poderoso, que ele está achando que ele é Deus, que ele está achando que ele pode enfrentar um risco, né, que nem a comunidade científica do mundo inteiro, que está debruçado sobre isso, consegue explicar o que é isso, quem sou eu, né, mero mortal, para chegar e achar que eu posso enfrentar esse inimigo invisível, né? Porque é aquela história, né? É como você brigar com um fantasma, sabe? E aí, como é que é isso? Então, e fora isso, tem a questão da ansiedade, né? Que vai, esse medo de tô em casa, quando é que eu vou voltar a trabalhar, né? Será que eu vou ser mandada embora? Vou perder o emprego? E fora todo o resto, né? Então, eu acho que essas vulnerabilidades todas que essa doença, né, que esse perigo iminente que está causando para todo mundo, né, que é medo, que é ansiedade, que nem o que me ocorre agora, eu vou pedir ajuda dos universitários aqui, a ajuda dos colegas, para a gente continuar com esse debate. Então, eu vou passar a palavra aí para os colegas. Sim, eu acho bem interessante o seu ponto de vista sobre todos os sintomas que surgiram, né, nas pessoas a partir dessa situação. Eu acho que há muito tempo, ou pelo menos, assim, pela minha experiência de vida, é a primeira vez que a gente está enfrentando algo, assim, desse tamanho, né, em relação à pandemia, né, socialmente falando. E eu observo também que foram comportamentos distintos que a gente viu aflorar nas pessoas, né? Então, de um lado, a gente teve pessoas que demonstraram realmente medo, foram as pessoas que basicamente foram aos mercados, compraram tudo que tinha direito, tudo que conseguia, né? E já se isolaram dentro de casa. Então, a gente vê um medo realmente, uma angústia terrível e uma incerteza sobre o que estaria por vir, né? E em contrapartida, a gente viu também um comportamento totalmente exposto, que é isso que a Célia abordou bem. Então, pessoas que não entenderam ainda qual é a situação, qual é a real gravidade do que a gente está vivendo agora. Então, fica, acho que para a gente refletir, por que dois comportamentos tão opostos, né? O que nós podemos ver é que ambos essas emoções, elas são prejudiciais, né? Tanto para a questão psicológica quanto para a integridade física. Porque aquela pessoa que ela está muito ansiosa, muitas vezes ela tem alguns sintomas, ela vai parar no hospital, e ir para o hospital, nesse momento, é ir exatamente onde há mais riscos. E, por outro lado, a pessoa que está negando essa situação, ela está colocando em risco não somente a si mesma, mas o coletivo. É um pouco de falta de responsabilidade, né? É como a Célia até falou sobre como você assume o risco, né? Se você bebe e você vai dirigir, você está assumindo o risco não somente de se acidentar, mas também de matar outra pessoa. Então, a gente tem que ver que tem que ter o equilíbrio, tanto na ansiedade, né? Tanto no medo, quanto essa questão da negação. A gente tem que ter a responsabilidade social de manter os nossos cuidados físicos, tanto de higiene, tanto de isolamento, mas também ter consciência de não ficar o tempo todo só pesquisando a respeito do vírus, sempre em fontes confiáveis, sempre tá vendo só um pouquinho por dia, algumas informações. A minha conexão caiu, mas eu consegui retomar. A internet está muito ruim, gente. Vocês desculpem. Não, tá ruim. A conexão tá ruim mesmo, tá caindo toda hora. Mas aproveitando o gancho da Débora, de todas essas questões que ela colocou, hoje nós, né, enquanto profissionais, até mesmo enquanto pessoas que estamos aí vivendo na nossa própria pele, né, esse afastamento, né, das nossas rotinas, daquilo que a gente está acostumado, né, isso eu penso que traz para nós todos, né, enquanto sociedade,
traz um certo desequilíbrio, né? Porque a gente tem o medo, a gente está falando do medo, e surge aí essa questão do medo, o medo do incerto, né? Daquele futuro que é incerto, da falta de controle, da perda do controle, que em outra hora nós estávamos ali tão acostumados, né? Com a nossa rotina, com o nosso dia a dia, tudo certinho, e de repente a gente se surpreende aí com toda essa situação. A gente acorda um belo dia, com uma determinação, né, de estarmos aí nos isolando, nos afastando por medidas de segurança, de precaução. Então, assim, o que eu penso, o que eu tenho percebido também nesses dias, o quanto a questão dessas patologias vão estar mais perceptíveis, né, vão estar mais palpáveis na nossa realidade, enquanto pessoas, enquanto familiar, enquanto profissional. Então, uma questão que eu gostaria de trazer até mesmo para essa conversa nossa, é a questão de fazer com que as pessoas tenham um olhar mais atento, falando também da empatia que nós falamos, né? De ser mais empático com o outro, não é um momento de julgamento, de crítica, porque eu já tenho tido conhecimento, já tem chegado até mim pessoas em situações, não de uma depressão já patológica, mas de sintomas depressivos, né? De um afastamento, uma tristeza que não é comum, por conta de tudo que está acontecendo, por causa dessas incertezas, né? E eu acho que é um momento da gente ter um olhar diferenciado para isso, né? Para nossa família, principalmente porque agora nós estamos aqui dentro de casa, com os nossos familiares, né? E ter esse olhar também mais atento, né? Para nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, com essas questões, ter um momento de acolhimento, né? De empatia e trazer, de se solidarizar com essas pessoas, né? Porque vão surgir muitas situações de depressão, de patologias, por conta de toda essa situação que nós estamos vivendo. E nós estamos só 20 dias, né, de que isso está acontecendo. E os dados, assim, particularmente perto de mim, eu já tenho diversos casos de pessoas que já estão entrando em crise de desespero, né, uma tristeza incomum, uma tristeza que é fora do normal, né, um desespero mesmo. E que a gente, nesse momento, a gente possa se colocar nesse lugar, né, de pessoa que vai trazer o acolhimento, a empatia, o ouvido, né, para que essas pessoas tenham esse espaço também para se achegar, para ter um acolhimento. É muito interessante você falar nessa questão do desespero, né, o desespero e a angústia, né, são sentimentos inerentes, né, à nossa natureza. E é exatamente por isso que a gente está abordando esse tema. Claro que, no momento, são temas que todos, né, todos nós, da área da saúde, da psicologia, psicanálise, coisas que são temas que a gente estudou a vida inteira e é impossível, né, a gente agora não debruçar sobre eles, até de uma forma bem mais profunda até, né? Agora, o que me chamou a atenção é que você falou, a gente só está há 20 dias, né? Desse isolamento social, né? E isso, pelo que a gente está podendo perceber das notícias que estão chegando, é que isso vai muito além. Então, isso está gerando uma preocupação muito grande para nós, estudiosos, né? Como é que essas pessoas vão lidar com os seus próprios sentimentos, porque as pessoas não as conhecem, seus sentimentos, não sabem lidar com isso. Por quê? Porque a gente sempre usou nossos mecanismos de fuga, né? Então, as coisas estão difíceis em casa, a minha mulher está irritada, ela não está sem paciência, está intolerante, eu vou jogar uma bola, eu vou para o bar tomar uma cerveja com um amigo, eu vou dar uma volta no quarteirão, eu vou passear com o cachorro. Então, eu uso os recursos que eu tenho para lidar com aquele momento. Só que agora eu não vou poder usar esses recursos. Então, o que é que eu vou fazer com os meus sentimentos que vão aflorar nesse momento? Como é que eu vou lidar com isso? Ok, eu tenho uma casa grande, eu posso circular, eu vou para o quintal, eu vou mexer com as plantas, eu vou dar comida para os passarinhos, eu vou conversar com o cachorro. E quem está no apartamento de 40 metros quadrados, com 3 filhos, que não pode descer para a brinquedoteca, que não pode ir para o parquinho, que não pode dar uma volta. E aí, o que você me fala? O que você me diz? Como é que eu vou lidar com isso?
Vamos ter que ser criativos, né? Vamos ter que eu nem gosto muito de usar essa palavra, porque os conceitos andam tão banalizados que na hora que a gente precisa deles, né, eles já estão tão banalizados que eles até perdem o sentido, né? Mas vamos ter que nos reinventar, né? Vamos ter que fazer mágica, né? Vamos ter que aprender a ouvir os nossos filhos, vamos ter que aprender a contar história, vamos ter que aprender a nos suportar, vamos ter que aprender a tolerar a nós mesmos, vamos ter que aprender a conviver com gente. Então, a tendência é as pessoas recorrerem aos medicamentos, aos psiquiatras, e pedirem tarja preta, e pedirem remédios, porque a depressão vai aumentar, porque a ansiedade vai aumentar, porque a angústia vai aumentar. Então, fiquem atentos, porque tem um provérbio popular que é o seguinte: enquanto uns choram, outros vêm de lenço. É horrível isso, mas é verdade. Então, tem um monte de laboratório por aí torcendo para você chorar muito, porque eles estão desesperados para ganhar dinheiro com o seu sofrimento. Então, antes de você ligar para o psiquiatra, de você pedir remédio, de você achar que você não dá conta, lembre-se, é normal e natural ficar angustiado, é normal e natural se desesperar por alguns momentos, é normal e natural chorar, ficar triste, meu Deus, o que eu faço agora? Ter medo, né? Ter medo, entrar em pânico por alguns momentos, o que eu faço com esse pânico? Porque eu não estou vendo saída, ficar angustiado, porque o que é angústia, né? O que se define uma angústia? A angústia ela é definida pela indeterminação. E nós estamos vivendo o que agora? Nós estamos vivendo a própria indeterminação, né? Angústia é liberdade, né? Ela é causada por conta da liberdade, né? Porque eu percebo que eu sou livre para escolher, eu sou livre para ir e vir, eu sou livre para tomar minhas próprias decisões. Tanto que o adolescente, quando ele começa a atingir a idade adulta, ele começa a entrar em um certo momento depressivo, ter algumas crises depressivas, algumas crises de ansiedade, e em algum momento ele começa a perceber que aquilo tudo é causado por conta dessa liberdade. Porque agora não tem mais papai e mamãe para dizer para ele o que ele tem que fazer. E agora ele vai ter que começar a assinar embaixo da sua liberdade, né? E aí ele começa a ficar muito angustiado. E aí ele fala, nossa, mas é muito difícil ser gente grande. Eu preciso que alguém me diga o que fazer. Né? E aí ele começa a entrar num sofrimento enorme, né? Que é essa fase de transição entre a fase adolescente e a fase adulta. E por que eu estou falando disso, da liberdade? Porque agora eu estou vivendo essa coisa da não liberdade, né? Dessa liberdade tolhida. Se bem que se a gente for entrar em contexto filosófico, talvez eu não tenha liberdade nenhuma, mas não é isso que a gente está falando aqui agora. A gente está falando de uma coisa muito concreta, né? E essa coisa muito concreta, a gente puxa o que a Evelyn estava falando, né? Do Roger, da gente trabalhar com a empatia, com o acolhimento, de perceber o outro, de estar junto, de poder usar aquilo que só nós, humanos, somos capazes, né? De ser empático, de poder ajudar o outro, de poder acolher, de poder sentir a dor do outro, né? Então, eu acho que agora é a hora. Agora é a hora da gente fazer o nosso papel, né? De ser, de fato, humano, né? Porque senão a gente vai começar a transformar nossa casa em uma arena. Então, precisamos tomar cuidado, ou então vamos virar zumbis, né? Todo mundo dopado, enquanto as indústrias farmacêuticas vão enriquecendo, vocês vão virando zumbis, né? Vai ficar todo mundo dopado para não entrar em contato com a realidade, né? Porque ela é dura demais. Sim, a realidade é dura. A realidade, ela é uma afronta, logo que se diga de passagem, né? Não é frase minha de Winnicott, né? A realidade é uma afronta. E, de fato, é uma afronta. Mas tem uma coisa legal de tudo isso, né? A gente tem recursos, tem potencial nosso que a gente não sabe que existe. E a gente entra em contato com esse potencial nesses momentos. Aliás, já que eu citei o Winnicott, eu vou citar ainda um pouquinho mais, né? Ele fala que todo ser humano nasce com potencial a ser desenvolvido, né? Obviamente que a gente precisa ter aí as condições mínimas necessárias para desenvolver esse potencial.
E agora a gente vai desenvolver esse potencial de sobrevivência, a gente vai ter que sobreviver. Sim, eu penso que agora seja um momento. É um momento, e eu acredito que eu penso que da mesma forma que existem pessoas, né, que vão estar numa situação mais fragilizada, mais vulneráveis com relação ao que nós estamos vivendo, eu acredito também que, por outro lado, isso vai trazer um outro olhar para si, né? Esse é o momento da gente aproveitar de olhar para a gente, né? De cada um olhar para si. Eu acredito que nesse período é um momento propício para que isso aconteça, para que as pessoas, para que os seres humanos se voltem para si, para que se olhem, né? Olhem para si e se percebam. Eu acredito que esse momento vai trazer essa reflexão. E eu estava pensando também comigo aqui com os meus botões, que esse momento que nós estamos vivendo, né, no mundo, no nosso país, né, nós não somos pioneiros, penso que nós estamos a passos à frente dos outros países, temos aí recursos e tivemos a informação a tempo para nos prevenir, mas eu penso que vai ser uma mudança. Como a Célia falou, nós temos esses recursos, né, nós só precisamos acessar da forma correta, né? E nós, enquanto psicólogos, eu acho que nós entramos aí nessa função, né? De ajudar essa sua condição interna, humana. Acho que aproveitando o que a Evelyn falou, e também entender, né, que nós estamos todos juntos, se cada um fizer a sua parte, vai ser mais fácil para todo mundo conseguir sair dessa situação mais rápido. Nós temos recursos, né, como ela disse, a ciência está muito avançada hoje em dia, então não se preocupar tanto em relação a isso. Se eu fizer a minha parte, eu sei que isso pode acabar mais depressa. Pensar no outro também, a questão da empatia, não é porque eu sou saudável que eu vou sair por aí, pensar que eu posso ser saudável, mas tem pessoas que são do grupo de risco, então se eu saio, eu estou disseminando a doença. Bom, aproveitando o gancho, eu acho que durante a nossa vida, né, a forma que a gente vive como sociedade, a gente está transitando de momentos que a gente complementa o nosso tempo o tempo todo, né? Então, com coisas, eventos e trabalho, todas as outras coisas que não é realmente olhar para dentro e cuidar de nós mesmos, né? Então, talvez essa seja a oportunidade. Então, só complementando o que vocês falaram, porque se a gente tentar ver de uma boa perspectiva, todo mundo agora está tendo uma certa oportunidade de realmente olhar para si, olhar para os seus familiares, olhar pelas pessoas queridas, né? E aproveitar realmente esse tempo para fazer algo melhor, ou enfim. E é muito interessante, né? A gente está indo para o final já do nosso debate, mas é muito interessante quando a Evelyn falou dos recursos, né? Não só os nossos recursos internos e tudo mais, mas eu acho que vai além disso, né? Na época, lá atrás, se a gente for voltar atrás na Segunda Guerra Mundial, na Peste Negra, né? As pessoas não tinham os recursos que nós temos hoje. Então, as pessoas ficavam fechadas nas suas casas, esperando que em algum momento alguém aparecesse com a notícia de que algo lá fora tinha acontecido para reverter esse quadro, né? Hoje não, hoje a gente tem muita tecnologia, a ciência está avançando muito rápido, a gente tem todas as informações o tempo todo, né? Então nós estamos muito bem preparados para passar por tudo isso de uma forma muito mais confortável, de sobreviver a tudo isso de uma outra maneira, se a gente for comparar lá atrás. Temos bons recursos e a ciência realmente ela está muito bem avançada. Então é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui hoje e na medida do possível, né, tentem viver um dia de cada vez, procurem lidar da melhor forma possível com o dia a dia de vocês, não tenha medo de ficar triste, de se angustiar, aceitem esse sofrimento, essa tristeza, essa angústia, como parte natural do ser humano. E tem uma coisa muito legal, porque só o ser humano é capaz de se angustiar.
né? Só o ser humano pode se angustiar. Então, isso também é um privilégio nosso, né? Então, vamos usar essa angústia ao nosso favor, né? Para que a gente possa sair dessa situação muito mais fortalecidos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais.